Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, a unidade 5. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química Orgânica. Eu espero que vocês tenham trazido o seu cafezinho, o seu lanche e a sua água, porque o bicho vai pegar. Senhores, como vocês podem ver aí na apostila, eu deixei a questão 1 e a questão 2, com vários itens, A, B, C, D, e por aí vai. Para quê, senhores? Para que os senhores possam treinar a nomenclatura, beleza? Senhores, o primeiro que nós vamos analisar aqui é a seguinte molécula, né? Ele fala aqui pra gente, dê o nome dos alquenos representados por suas fórmulas estruturais. Vamos lá. Senhores, se vocês verem aí no item 1, nós temos um CH3 simples, CH dupla, CH simples CH2, simples CH3. Senhores, se vocês perceberem, a quantidade de hidrogênios ela é perfeita para quê? Para formar as 4 ligações que o carbono faz. Senhores, primeira análise que a gente teria que fazer aqui é ver se tem ramificação ou não. Em tese, nós circulamos o quê? A cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Mas, para a sorte de vocês, essa primeira questão, ela não está com ramificação, mas ela tem um ponto importante, ela tem uma dupla ligação. E vocês viram que na introdução falou alquenos? O que isso quer dizer? Alquem, em dupla ligação. Alcinos ou alquinos, tripla ligação. Alcanos, simples ligação. Então não tenha medo desses nomes, beleza? An, em, in diz respeito à quantidade de ligações que tem. Aí, senhores, vamos lá. Você é um cara inteligente, percebeu na última aula que eu falei que a dupla ligação, depois da ramificação, que é depois dos grupos funcionais em uma ordem de prioridade, é a terceira prioridade para determinar a partir de que lado nós vamos começar a contagem dos carbonos. Não foi isso que eu falei para vocês? Senhores, na química não tem nada melhor do que aprender testando, fazendo exercício. Vocês podem perceber que pela lógica aí, basta olhar. Eu tenho 4 ligações, né? Eu tenho 4 ligações, né? De forma que a dupla ligação, ela tá mais para a esquerda. Quem vai ser o carbono 1? O carbono da esquerda. Aí você vai pegar lá o número do carbono, igual no exemplo que eu coloquei na apostila para vocês, vai colocar lá carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Só por aí, senhores, se nós temos 5 carbonos, nós já sabemos que é pente. 5 carbonos na cadeia principal, já que não tem nenhuma ramificação, é pente, Só tem ligações simples na molécula? Não, tem uma ligação dupla, mas aí vai o pulo do gato. Por quê? Nós temos que colocar também em qual carbono que está a ligação dupla. Em qual carbono está a ramificação, em qual carbono está o grupo funcional. Então, pente, porque tem 5 carbonos. E aí, agora o bicho vai pegar. A dupla ligação, ela está no carbono 2 ou no carbono 3? Porque ela conecta, né? A dupla ligação, ela conecta o carbono 2 com o carbono 3. E em qual está? Senhores, é sempre o menor número. É sempre o anterior à ligação. Beleza? Então, pente, tracinho, né? Hífen, 2 em pente, porque tem 5 carbonos na cadeia principal. 2, porque é no segundo carbono que está a dupla ligação. Em, porque tem uma dupla ligação. O, porque o pente 2-eno. Caraca, que nome feio, mas é assim. Beleza? Pente 2-eno. Por que O no final? Porque no hidrocarboneto não tem nenhum grupo funcional. E se tivesse um OH? Aí mudaria o nome todo. Porque primeiro que se tivesse um OH, teria que saber de que lado que ele estava, porque ele determinaria a contagem, a numeração dos carbonos. Beleza? Mas, senhores, não tenham medo. A gente tem tempo para tudo, beleza? A gente vai... Eu tinha um professor na faculdade que ele gostava de falar que o inferno tem subsolo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você acha que chegou no último patamar do inferno, tem mais um andar embaixo. Olha que interessante. Ou seja, tudo pode piorar, beleza? Vamos dar continuidade. Senhores,
Eu passei o bizu para vocês, ainda não passei, mas vou passar. Para colocar o nome na molécula, eu falei que quando eu dava aula para ensino médio, eu escrevia para os meus alunos, porque eles não escreviam com tanta clareza quanto eu. E eu vou passar esse bizu para vocês e vocês vão anotar isso agora. Pega seu papelzinho, pega a apostila que eu tenho certeza que você imprimiu, você é um cara dedicado, uma mulher dedicada, e você está estudando muito, não é isso? Você vai pegar e vai anotar. Para eu, que estou vendo a fórmula, estou vendo a molécula, e eu vou escrever o nome, a primeira coisa que eu faço é circular a cadeia principal. Beleza? Circulei a cadeia principal, o que eu vou fazer? Eu vou numerar os carbonos. Só que dentro do tópico de numerar os carbonos eu tenho prioridades. A primeira prioridade, 1, é o grupo funcional, 2 é a ramificação, 3 é a insaturação. Olha que nome bonito. E o que é isso? É se vai ter dupla ou tripla ligação. Perfeito até aqui? Então, primeira coisa que eu vou fazer é circular a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. A segunda é numerar os carbonos e dentro desse tópico eu tenho prioridades, grupo funcional, ramificação e insaturação. A terceira coisa que eu vou fazer, senhores, depois de numerar os carbonos, é começar a escrever o nome. E como que eu escrevo o nome? Senhores, aqui é o ponto que eu preciso de mais atenção de vocês. Beleza? Por quê? Para eu escrever o nome, se tiver ramificação, eu sempre começo pela ramificação. E, senhores, sempre falando o quê? Sempre falando o quê? Em qual carbono está a ramificação, em qual carbono está a insaturação e em qual carbono está o grupo funcional. Beleza? Positivo? Beleza, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Então, eu sempre vou escrever a ramificação primeiro. Eu tenho um carbono ramificado só no carbono 3, por um exemplo. Vai ser 3 met. Mas met um carbono só é met, não é isso? E o sufixo de ramificação é il. Então, 3 metil. Eu tenho 5 carbonos. 3 metil pentano. Acabou. Acabou. Beleza? E se tivesse uma dupla ligação no carbono 2, você vai lá, 3 metil pente 2 eno. Agora, senhores, só para a gente finalizar, antes da gente entrar nos grupos funcionais, que são as funções orgânicas, porque eu ainda não estou falando deles, e são o mais importante para a nossa química orgânica, a gente vai entender só uma coisa, porque os alunos se confundem. Pô, eu tenho uma cadeia de 5 carbonos e no carbono 2 eu tenho uma ramificação de 1 carbono e no carbono 3 também. Senhores, 2 metil, 3 metil, pô. Ou, segundo a IUPAC, você também pode fazer 2,3 metil. Senhores, tudo que eu estou falando está na apostila, acompanhem. Beleza? O que é diferente, senhores, é muito diferente, beleza? De eu ter lá no carbono 2, eu tenho o carbono 2 e ramificado a ele eu tenho 2 carbonos. Só que perceba, no exemplo anterior eu tinha uma ramificação de 1 carbono em cada carbono da cadeia principal, por isso que era um metil aqui e outro metil ali. Agora eu tenho um carbono ramificado do carbono da cadeia principal, e eu tenho outro carbono, mas está ligado já à ramificação. Aí não é mais metil, é etil. Olha que interessante. Você vê que a química não é fácil, né? Você deve estar aí falando, cara, eu vou ficar maluco, eu não vou aprender isso, mas você vai. Porque você vai fazer todas as 200 questões que eu coloquei na apostila e vai ficar craque nisso, velho. Vamos dar continuidade aqui, beleza? Senhores, aqui o meu tempo é limitado de ficar falando, beleza? O meu tempo é limitado e as aulas, as unidades, elas são contadas também. Mas na apostila, vocês vão acompanhar diversos exemplos e explicações detalhadas de por que cada um é qual. Então, senhores, a apostila ela vem para complementar o meu ensino.
Por isso que é essencial que vocês também vejam a apostila, principalmente pelo fato de não ter nenhum recurso visual para vocês nesse momento, um slide ou coisa do tipo, beleza? Tudo bem? Beleza. Vamos dar continuidade. Agora, vocês vão ver aí os inúmeros exemplos que eu coloquei para vocês, beleza? Sobre ramificações, sobre insaturações. Agora nós vamos pro que eu mais gosto, senhores. Ah, mas nessa aula a gente vai ver todos os grupos funcionais? Sim. Nessa aula nós vamos ver todos os grupos funcionais, ou uma boa parte deles, e finalizar na próxima aula, beleza? Agora, o que vai acontecer? Na última aula nós vamos trabalhar uns pontos muito importantes, que é o quê? Eu vou falar dos principais grupos bioquímicos, né, das nossas bases fisiológicas, são os carboidratos, as proteínas, os lipídios. Eu vou falar o tipo de ligação que é feita entre essas moléculas. Por exemplo, entre a glicose é uma ligação glicosídica, nós vamos entender a importância da água, beleza? E a importância dos grupos funcionais também. Nos aminoácidos é uma ligação peptídica. Nos ácidos nucleicos, lá no DNA, é uma ligação fosfolipídica. E você, aluno, você vai saber de tudo isso. Isso é bom demais. Senhores, vamos dar continuidade. Grupos orgânicos ou funções orgânicas. O que os senhores acharem melhor, beleza? Senhores, o primeiro grupo orgânico que nós vamos falar aqui são os álcoois. Senhores, os álcoois, o álcool, né, é um grupo orgânico. A gente vai estar aqui num tópico dos grupos funcionais com a presença de oxigênio. Depois nós vamos estudar os grupos funcionais com a presença de nitrogênio e depois com os halogênios, mas os halogênios é mais rápido. O foco são dos oxigênios e dos nitrogênios, beleza? Por quê, senhores? Porque dos oxigênios nós temos ligações de lipídios, nós temos ligações da glicose, de carboidratos. Dos nitrogênios nós temos as aminas, que formam as proteínas do nosso corpo. Será que é importante? O que você acha? É importante demais, cara. E é isso que nós vamos ver, beleza? Estou dando uma prévia do porquê que nós estamos estudando isso. Agora uma pausa para a água, beleza? Que nós vamos iniciar os grupos funcionais. Aí eu vou ficar aqui 5 minutos sem falar no vídeo? Não, você vai pausar o vídeo enquanto eu bebo uma água aqui ligeiro, e aí você vai lá, vai pegar a sua água, vai pegar o seu lanchinho, o seu café, e nós vamos começar os grupos funcionais, beleza? Pronto, passou 5 minutos, espero eu, não 10, não 15, não 20. E você está de volta para assistir a nossa aula. Senhores, álcool. O álcool, ele é caracterizado por uma hidroxila. O que é uma hidroxila? É um oxigênio associado a um hidrogênio ligado a um carbono dentro da molécula. Massa, né? Isso é massa, pô. Agora, o que eu quero que você entenda comigo? Porque essa hidroxila, que é esse OH, primeiro, ele tem que estar associado a um carbono, né? Até porque eu não vou ficar fazendo palhaçada com vocês, mas associado a um carbono. Beleza? Show! O sufixo para o grupo funcional do álcool é o -ol. Ou seja, eu tenho um hidrocarboneto lá, mas que veio uma hidroxila. Se ligou uma hidroxila. Então eu vou ter um ol no final. Se era pentano antes, agora é pentanol. Se era butano antes, agora é butanol. Mas, professor, tem como ter insaturação? Tem. Butenol, nada impede. Sacou? Entendido? Então, uma hidroxila que é um OH associado. Entendido, senhores? É só isso que vocês precisam saber? Por enquanto, sim. Sabe por quê? Porque depois, quando a gente estiver vendo sobre ligações glicosídicas, a gente vai ver a associação que os álcoois fazem entre si. A formação da esterificação, e eu vou citar algumas enzimas. Beleza? Perfeito. Senhores, o outro grupo funcional, e vocês estão acompanhando isso na tabela que eu coloquei, né? Eu sei que vocês estão. Aldeídos. O que é o aldeído, senhores? O aldeído
ele vai ter a presença de uma carbonila. Beleza? O que é uma carbonila? É um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Você percebeu que já mudou, pô. No álcool eu tinha um carbono, né, fazendo uma ligação simples com oxigênio, que faz duas ligações, eu já falei isso para vocês, um carbono que tem toda uma cadeia para cá, certo? Que a gente chama de radical, né, o radical e o grupo funcional, que é o que nós estamos estudando. No álcool, o carbono vai estar fazendo uma dupla ligação, no álcool, o carbono vai estar fazendo uma ligação simples com o gás oxigênio, que vai estar fazendo uma ligação simples com o hidrogênio. Então é um C simples OH. Beleza? Isso é o álcool. Agora, o aldeído, ele é uma C dupla O. Isso se chama carbonila. Beleza? Isso é um aldeído. Senhores, um ponto muito importante que eu preciso falar para vocês é que a hidroxila no álcool, ela pode estar associada a qualquer carbono da cadeia principal. Beleza? Já no aldeído, precisa estar nas extremidades, pô. Só pode ter um C dupla O para classificar como aldeído nas extremidades, ou no primeiro carbono, ou no último carbono. Ai, professor, mas agora eu queria saber por quê. Porque se essa carbonila estiver associada no meio, em um carbono que não está na extremidade, que não seja o primeiro e não seja o último, está dentro da cadeia principal, em qualquer carbono, não vai ser mais um aldeído, vai ser uma cetona. Beleza? Nossa, mas como é que a gente vai definir isso? Senhores, tecnicamente, porque aqui o que eu expliquei foi de uma maneira mais simples, né? Didática. Aldeído na extremidade, cetona no meio. Mas para a gente entender tecnicamente, o aldeído ele está associado a um carbono primário. O que é um carbono primário? É um carbono que está associado somente a outro carbono. Um carbono da extremidade, eu tenho um carbono aqui, e o carbono da extremidade, pô, ele só se conecta a esse carbono primário. Agora, o carbono da cetona, que está dentro da cadeia, ele pode ser ou um carbono, ele precisa ser necessariamente um carbono secundário, porque eu tenho o carbono aqui, outro carbono aqui e um carbono no meio fazendo a dupla O. Se você fizer a contagem, eu tenho uma ligação simples, duas ligações simples e uma dupla O, ou seja, 4 ligações que esse carbono está fazendo. Então ele precisa ser necessariamente um carbono secundário, um carbono associado a outros 2 carbonos. Essa é a diferença entre um aldeído e uma cetona. Eu tenho uma dupla ligação com O, isso é uma carbonila. Beleza, perfeito. Agora, a diferença é que o aldeído está na extremidade, ou seja, um carbono primário associado à dupla O. Ao contrário da cetona, que é um carbono secundário, ou seja, no meio da cadeia, que não esteja na extremidade, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Beleza? Agora, a parte importante é o sufixo, porque esse é o foco aqui, é a gente saber o nome das coisas. Ai, mas como que eu vou aplicar isso na minha vida? Senhores, triglicerol são os triglicerídeos. Triglicerol termina com ol, é um álcool. Eu vou mostrar a molécula para vocês. Beleza? Entendido? Tudo bem até aqui? Beleza. Senhores, sufixo do aldeído, al. Eu tenho lá 3 carbonos na cadeia principal com uma dupla O no final. 3 carbonos é prop, fazendo ligações simples, an, ou seja, propanal, porque tem a dupla O. Qual é o sufixo da cetona? O sufixo da cetona é ona. Meu Deus, difícil, né? Então, se eu tiver um carbono fazendo uma dupla ligação com um O, vai ser ona. Vamos supor o mesmo exemplo que eu acabei de falar do aldeído. 3 carbonos, só que ao invés de estar ou no primeiro ou no terceiro, está no segundo, que é um carbono secundário. Aí é uma cetona. Ao invés de ser propanal, vai ser uma propanona. Cara,
Você vê que não é tão difícil quanto parece. Claro que as fórmulas químicas elas podem se tornar cada vez mais complexas e os nomes podem ser gigantescos, mas, né, nós temos esse estudo aqui que vai facilitar, vai dar uma introdução, vai dar um resumo do que é a química orgânica. E isso vai ser mais do que o suficiente para que vocês entendam a bioquímica. Beleza? Então eu já falei dos álcoois, eu já falei dos aldeídos e eu já falei das cetonas. Agora a gente vai para um cara muito legal, beleza? Que é o ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, senhores, primeiro, precisa estar na extremidade. Ele é igual um álcool. Ele precisa estar na extremidade. E você vai ver por que ele precisa estar na extremidade. Porque não tem como ser um carbono secundário. Precisa ser sempre um carbono primário. Que é o quê? O ácido carboxílico, ele tem a presença tanto da carbonila, ou seja, o carbono fazendo uma dupla O, como ele também tem uma associação com uma hidroxila, por isso carboxila. Olha que interessante, é uma carboxila, é um C-O-OH. Massa, né? Então, carboxila. Senhores, por que isso é importante? A gente vai ver, senhores. Vocês estão vendo o OH toda hora? Vocês estão vendo o H também? Senhores, essa ligação vai permitir uma reação de condensação ou uma reação de hidrólise que vai fazer ou vai conectar ou vai separar as macromoléculas do nosso organismo. Beleza? Saindo um OH com um H forma água, entrando um OH com um H é uma hidrólise, pô. Aí eu te pergunto, meu grande amigo e inteligente, será que a água é importante? Será? O que você acha? Pois é. Vamos dar continuidade. Agora, qual é a nomenclatura de um ácido carboxílico? Eu não falei para vocês lá nas funções inorgânicas, mas todo ácido precisa estar escrito ácido no início. Beleza? Todo ácido precisa estar escrito ácido antes. Então, qual vai ser a nomenclatura do ácido carboxílico? Ácido mais a quantidade de carbonos, por exemplo, 4 carbonos but, só ligações simples an, e no final você vai acrescentar oico. Então, ácido butanóico. Ácido propanóico. Assim como você pode ver na tabela que esse professor que vos fala se dedicou imensamente, gastando tempo de qualidade com a família para facilitar o seu aprendizado. O professor é quase tão importante quanto a água. Não é não? Tô brincando, senhores. Vamos dar continuidade. Agora, senhores, agora a gente vai dificultar um pouco. Nós vamos ter outros 2 grupos funcionais dentro do tópico dos grupos funcionais dos oxigênios, que são os ésteres e os éteres. Os ésteres e os éteres, eles são derivados da conexão de outros grupos funcionais de oxigênio dentro, beleza? Desse tópico. Vamos entender? Vamos entender o que acontece? Deixa eu pegar aqui para vocês, como vocês podem estar acompanhando aí na nossa apostila. O éster, você vai ter partindo de um ácido carboxílico. Você precisa de um ácido carboxílico associado, ele vai estar fazendo uma ligação, beleza? Com um álcool, beleza? Então, o éster, ele é uma associação de um ácido carboxílico com um álcool. Positivo? Entendido? Agora, como que ocorre essa ligação química? Eu falei para vocês que o ácido carboxílico, né? Minto, senhores, só para corrigir o que eu falei de errado. A ligação a formação do éster depende da ligação de um ácido carboxílico com um hidrocarboneto. Normalmente é assim que ocorre, beleza? Entendido? Agora eu vou explicar o porquê. Por quê, senhores? Eu vou ter um ácido carboxílico, ou seja, uma carboxila lá na extremidade. Um C-O-OH.
E aí, senhores, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer, senhores? Na verdade, eu vou precisar corrigir de novo o que eu falei. Vocês vão me perdoar, mas o professor, ele tá ficando velho, tá ficando maluco, beleza? E eu vou manter o que eu falei de primeira, que é a ligação de um ácido carboxílico com álcool, beleza? Vocês vão me perdoar, mas o professor se confundiu aqui. Agora eu vou explicar o que que acontece. O ácido carboxílico, senhores, ele, como eu já falei, é uma associação de uma dupla O com um OH, uma hidroxila. Normalmente, o que que vai acontecer? Esse ácido carboxílico, a parte do OH, que é a parte mais reativa, porque uma dupla ligação, às vezes, ela é difícil de se desfazer, e o OH não, até porque a gente sabe que o hidrogênio fica andando de um lado para o outro, como se fosse um acompanhante, né? Mas o hidrogênio, ele está muito associado a essa reatividade, principalmente para se associar com um OH negativo, que é o que a gente vai ver, beleza? Senhores, a hidroxila do ácido carboxílico, ou seja, C-OH, a hidroxila do OH vai perder o hidrogênio, beleza? E associada ao álcool, que é só a hidroxila, que vai sair do álcool, beleza. Juntei um OH- que está saindo do álcool com um H+, que está saindo do ácido carboxílico, eu formei o que, senhores? Água. Eu formei água. Isso é o que a gente chama de reação de condensação. Quando a gente forma a água, é uma reação de condensação. Beleza? Aí você vai ter um Ozinho ali, ó, um oxigênio, ligando todo o radical do ácido carboxílico com todo o radical do álcool, formando um éster. Beleza? Que na presença de água vai desfazer essa ligação, fazendo um ácido carboxílico para um lado e um álcool para o outro. E em meio aquoso isso fica acontecendo toda hora. Entendeu? Porque as reações químicas, elas buscam equilibrar isso. Beleza? Então, e aí só para finalizar, senhores, a nomenclatura do éster, que aí já fica mais difícil, porque vocês percebem que o O separa o oxigênio ali que ficou, conectando as duas moléculas de ácido carboxílico e de álcool, vocês percebem que ficou um radical para um lado e um radical para o outro, não foi isso? Agora o que que a gente tem que fazer, pô? A gente tem que dar um nome para cada um deles, beleza? E aí, senhores, a gente sempre vai levar em consideração o maior nome, ou a maior sequência de carbonos, porque ela vai começar. Ah, mas foi a do álcool ou foi a do ácido carboxílico? Não sei, meu irmão, tanto faz, beleza? Mas a maior cadeia, seja do ácido carboxílico, seja a do álcool, vai receber o sufixo diato. Vamos supor que no ácido carboxílico nós tínhamos 3 carbonos e no álcool nós tínhamos 2. 3 é prop, 2 é et. Beleza? A maior, que é a do ácido carboxílico, que é prop, vai receber o sufixo diato, ou seja, propanato de. Propanato de. Pode ser butanato, pode ser etanato, pode. A maior, beleza? A maior vai receber propanato de. E a menor? Se é a menor, já tem que ser menos que 3. Vamos colocar 2. Propanato de etila. Se for 1, propanato de metila. Acabou. Entendido? Deu para entender legal a nomenclatura dos ésteres? Então, só um resumo. Só porque o professor se confundiu mais cedo, aí eu vou fazer um resumo aqui dos ésteres, porque eu sei que é um pouco mais difícil também. Os ésteres e os éteres, eles são uma associação de compostos orgânicos oxigenados, beleza? O éster, ele deriva da associação de um ácido carboxílico com álcool. O H da hidroxila do ácido carboxílico vai se desprender e vai se juntar com o OH do álcool, formando uma molécula de água, o que nós chamamos de reação de condensação. No momento em que o oxigênio que ficou se liga ao carbono do álcool,
nós temos dois radicais. O radical antes do oxigênio e o radical depois do oxigênio. A maior cadeia, independente de qual seja do ácido carboxílico ou do álcool que ficou, vai receber o sufixo de ato, enquanto a menor cadeia vai receber o sufixo de ila. Então, o exemplo que eu falei, 3 carbonos, propanato de etila. Pode ser etanato de metila, nada impede. Entendido? Deu para pegar legal? Deu, né? Então, beleza. Senhores, nós vamos dar continuidade e nós vamos ver agora o éter, beleza? O éter é um grupo funcional também que vai depender, vai ter um oxigênio associando duas outras moléculas oxigenadas, de grupos orgânicos oxigenados. A primeira molécula, a maior, né, o menor número de carbonos nesse caso, vai receber ox e a maior ano. Metoxetano é um exemplo, mas já eu vou falar da nomenclatura. O que eu quero que os senhores entendam é que o éter, ele não tem essa associação igual o éster, de ser um ácido carboxílico com o álcool, beleza? Mas eu quero que vocês entendam que também vai ter a formação de água, cara. Isso é extremamente importante. A formação de água, ela é essencial para o nosso estudo, beleza? Da química orgânica, a molécula de água, junto com o átomo de carbono, é essencial para que nós entendamos, né, tudo. Beleza? Então, senhores, o éter, você vai ter o menor grupo recebendo o ox, beleza? E o maior grupo recebendo o ano, beleza? Por exemplo, o metoxmetano. Você vê que é o contrário lá do éster, né? Que o ato era para maior, o primeiro era para maior, tá bom? Então, do éter é isso que eu tenho para falar para os senhores, beleza? Tudo bem? Senhores, uma aula um pouco grande, uma aula um pouco densa, né? Porque tem muito conteúdo. Na próxima aula, que, graças a Deus, para os senhores, é a aula final, nós vamos ver os grupos funcionais orgânicos nitrogenados e depois nós vamos ver algumas reações químicas muito comuns no nosso corpo, como a reação de esterificação que eu acabei de falar para vocês, beleza? A ligação glicosídica que ocorre nos carboidratos, a ligação peptídica que ocorre nos aminoácidos e, por fim, a ligação fosfolipídica que ocorre no nosso DNA, nos ácidos nucleicos, tanto DNA quanto RNA. Eu espero contar com a presença de vocês. Façam os exercícios para que nada fique pendente e estudem. Complementem a aula com a apostila, porque na apostila tem mais exemplos e talvez uma explicação que fique mais fácil de você rever. Por quê? A apostila ela vai ter em média 6, 8 páginas, enquanto uma aula tem 40 minutos. Você não sabe qual minuto eu falei exatamente aquele tópico que você ficou com dúvida, mas na apostila basta você rolar lá com o mouse, você vai conseguir saber, vai conseguir achar com mais facilidade o ponto que você está com dúvida. Beleza? Senhores, agradeço a presença de vocês e aguardo para a próxima aula, beleza? Sempre com aquele copinho de água, aquele copinho de café, aquele lanchinho para oxigenar o cérebro para você aprender com mais facilidade, beleza? Senhores, muito obrigado e até a próxima.